Boa tarde, caríssimos amigos, caríssimas amigas. Que Deus a todos nós abençoe nesse momento. Falar do Brasil é sempre lembrar que o Brasil é um país diferente de todos os países do mundo, sem dúvida alguma. Viemos de uma realidade diferente na própria colonização brasileira. O Brasil foi colonizado desde o seu início pelos nossos irmãos portugueses, pelos africanos e também pelos índios que já aqui residiam naquela época e que eram 5 milhões de índios quando chegamos. Quando a comitiva de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, encontraram então 5 milhões de índios que aqui viviam nas terras brasileiras, nas terras virgens do Brasil. O que podemos deduzir de tudo isso é que na formação do povo brasileiro existem essas 3 raças, ou como dizia o poeta, 3 raças tristes. Do português, que certamente passou pelo processo do exílio, o índio que foi encontrado aqui e de fato, nessa situação pela qual passou, de colonização, perdeu muitos dos seus direitos, e o africano que veio para servir à formação da civilização brasileira e que, na realidade, nessa condição, tornou-se escravo. Não estava nos destinos do Brasil criar uma situação de escravidão, como os povos europeus, por exemplo. Estava no destino do povo brasileiro ser a síntese do mundo. Em termos de raça, abrigar todos os povos da terra, fazer do Brasil uma síntese do mundo. Observe como é interessante isso. Quanto mais o tempo passa, mais existe essa miscigenação do povo brasileiro. Hoje já não são mais somente os portugueses, hoje já não são somente os irmãos indígenas, hoje não são somente os africanos que formam a raça brasileira, a civilização brasileira. Hoje nós temos correndo em nosso sangue, então, o sangue do índio, do negro, do português. Mas hoje existem colônias diversas dentro do Brasil, como a dos japoneses, como a dos italianos, que vieram fugidos da guerra. Diversos povos vivem aqui no Brasil, e companheiros vieram de todos os lugares e têm aportado no Brasil, inclusive da Síria, da Venezuela, da Síria fugindo da guerra, da Venezuela fugindo dessa situação tão calamitosa que se criou aí no governo de Maduro e que vem, de fato, estabelecendo uma situação cada vez mais para o Brasil ser realmente esse Brasil da miscigenação. Portanto, qualquer espécie de preconceito no nosso Brasil carece de razão, carece de fundamento, porque nós brasileiros, que vivermos em comunhão uns com os outros. Ninguém é melhor que ninguém, não existe pele melhor que a outra, ninguém está numa situação melhor que o outro, portanto, todos nós somos, então, brasileiros, e fazemos parte dessa civilização, dessa nação, não tendo, portanto, qualquer espécie. Digo e repito novamente, não existe qualquer espécie de preconceito, não podemos ter qualquer espécie de racismo, visto que todos nós corre nosso sangue, o sangue do europeu, o sangue do africano e o sangue do índio, do indígena, constituindo, portanto, a nossa civilização como uma civilização miscigenada. Nós, então, Brasil, temos uma tarefa diferente de todos. Todos os países tiveram seu grande momento no calendário divino. A Grécia foi grandiosa no seu tempo, no tempo dos seus filósofos, da arte grega, de tudo isso que surgiu, e depois essa filosofia grega, essa arte foi espalhada por diversos países através das conquistas de Alexandre Magno.
Também em Roma vamos ver a mesma coisa. Roma teve também o seu momento glorioso. Assim como o Egito teve o seu momento glorioso, assim como também o Reino Franco, a França teve o seu momento de glória, a Inglaterra, mas agora esse momento da glória é o momento do Brasil, nesse instante glorioso em que estamos vivendo, dessa transição planetária, desse instante em que estamos indo para uma nova fase. O Brasil será essa grande nação do futuro, essa nação que vai, de fato, demonstrar essa condição de fraternidade, de amor, de espiritualidade, de religiosidade ao qual estamos vinculados e que deve, de fato, fazer parte da filosofia do povo brasileiro. Humberto de Campos, no seu livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que Jesus entregou ao Brasil a condição de ser essa pátria do Evangelho, que foi então retirado lá das regiões da Palestina a árvore do Evangelho transplantada para o Brasil. Então a nossa responsabilidade é no sentido de sermos melhores, melhorar a cada dia, não viver religião de fachada, ir na igreja e somente ir na igreja e não haver uma transformação ou mudança. É preciso que tenhamos a verdadeira mudança, é preciso que realmente amparemos e ajudemos os mais necessitados. Não ficar esperando que governos resolvam os problemas quando nós podemos. Todos nós podemos nos reunir e fazer a nossa parte. Essa é a nova política que devemos praticar no Brasil, a política da ação do bem. Todos nós reunidos, todos nós imbuídos desse espírito. Vejo quanto as ONGs, organizações não governamentais, têm feito pelo Brasil. As próprias religiões, a Loja Maçônica, o Rotary Club, a Legião da Boa Vontade e tantas outras organizações, até pessoas anônimas. O quanto não se tem feito pelo Brasil sem depender de governo. Temos que tirar da cabeça essa ideia de que o governo tenha que resolver as coisas quando nós temos nas nossas mãos os instrumentos para mudar essa história do Brasil. Mas sem dúvida alguma, o governo deve apoiar esses projetos. Deve apoiar os projetos das organizações não governamentais. Deve apoiar, é o mínimo que ele pode fazer. Deve apoiar todos os projetos sociais de todas as religiões, assim como da LBV, assim como da Loja Maçônica, assim como do Rotary Club, de todos os projetos, então, para que nós possamos construir um país juntos, unidos, em torno de um único ideal do bem, da solidariedade, da fraternidade. E lá, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz que o lema de Ismael, o grande protetor espiritual do Brasil, é Deus, Cristo e caridade. Infelizmente, as religiões até hoje vivem divididas e muito preocupadas com a forma, com os milagres que Jesus fez, muito mais preocupados com questões externas, com questões de adoração exterior, enquanto deveriam se preocupar com a essência do ensinamento do Cristo, com o lado moral, com o sermão da montanha, que aliás Mahatma Gandhi já dizia. Ele disse que se queimasse todos os livros sagrados do mundo e só ficasse o Sermão da Montanha, não teria perdido nada, porque o Sermão da Montanha é o resumo de toda a moral, de todas as religiões do mundo, está inserido ali no Sermão da Montanha. E o lema de Ismael é Deus, Cristo e caridade, porque Deus está acima de tudo. Deus é o Pai, é o Criador, é o Autor da vida, é o nosso Pai. A Ele devemos, certamente, tudo aquilo que temos, a gratidão eterna por tudo que recebemos. Cristo, porque Cristo é um modelo divino, é o guia e modelo da humanidade, é Ele que temos que seguir os seus passos, viver o seu ensinamento. Podemos viver o ensinamento de Jesus, do Cristo, em Krishna, em Buda, em Lao Tse, nos grandes iluminados ou filósofos. Mas ele próprio disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Não que tenhamos que criar novamente um sectarismo e achar que só Jesus e Jesus somente, mas é o seu exemplo, é o seu modelo divino que temos que estar visualizando em nossas mentes.
caridade, porque só a caridade realmente une as pessoas. Enquanto as religiões se dividem preocupadas com dogmas, preocupadas com rituais, preocupadas com se dá ou não dá o dinheiro para a igreja, preocupadas com questões externas, exteriores, a caridade une. Porque a caridade é esse elo sagrado, a solidariedade, a caridade nos faz então, no momento da dor, do sofrimento, estar junto com aquele que mais precisa. E é isso o que Cristo, o que Deus espera de nós. Que a gente busque aqueles que mais precisam, que mais necessitam, onde eles estão. Amigos, se nós partirmos para esse lado, todos os brasileiros, nos unirmos em torno desse ideal Deus, Cristo e caridade, da solidariedade, do bem, de fazer o bem, certamente vamos construir uma nação muito rica e muito feliz. E o Brasil sairá a breve tempo dessas condições. E os nossos dirigentes cumprirem o seu dever. É o mínimo que eles podem fazer. Parar de ficar com esse processo de corrupção, de achar que estão governando para si. E abrir o seu coração para governar para a coletividade. E não governar para si mesmos. Nesse sentimento egoístico de achar que tudo é seu, de embolsar o dinheiro que é do povo, porque eles estão sendo pagos ali na Câmara Federal, na Câmara Municipal, nas assembleias, no Senado, no Palácio do Planalto, seja onde for, eles estão sendo pagos pelo povo. É o povo que faz que eles fiquem ali. Se algum dia o povo não quiser mais pagar os seus impostos, eles não terão mais dinheiro. Então é bom que se pense e que se analise muito bem, porque o cumprimento do dever de todos os governantes, de todos os deputados, vereadores, prefeitos, senadores, presidente da República, todos, enfim, desse país, se cumprirem integralmente com o seu dever, certamente não teremos mais no Brasil nem fome, nem miséria, nem qualquer espécie de miséria que possa estar existindo nesse país. A educação terá a sua dignidade, a saúde e tudo mais. E de fato teremos então a justiça social e viveremos num país muito mais feliz. E aí cumpriremos com esse grande desiderato que Ismael, o protetor do Brasil, deseja para nós e que Cristo transplantou para o Brasil de ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas não basta somente ficarmos então esperando que governos e governos possam resolver. Temos que pegar e colocar a mão na massa e fazer a nossa parte. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe e que Deus ilumine os nossos ideais.